que rastejam pela terra. Criou, pois Deus, olha só que coisa poderosa, verso 27, criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e, o que diz aí? Deus criou homem e mulher os criou. Então, quando nós assimilamos o que a inspiração e a revelação, a palavra de Deus coloca para nós como nossa cosmovisão, muda toda a nossa visão de mundo e a nossa interação com o mundo. Por exemplo, aqui a Bíblia está dizendo claramente que Deus criou homem e criou o quê? Mulher. E Jesus vai afirmar isso também lá nos evangelhos, vai ratificar aquilo que o profeta, que ele mesmo inspirou Moisés a escrever. E quando a nossa cosmovisão ela se afasta disso daqui, por exemplo, entram ideias como ideologia de gênero. O que a ideologia de gênero vai dizer para nós? A Bíblia, a cosmovisão cristã, diz que Deus criou homem e mulher. Mas a ideologia de gênero, ela diz para nós que não existe gênero ou sexo. Cada um constrói aquilo que achar que deve. A escola francesa de Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir, que é o que tem permeado aí a ideologia de gênero, nos diz o quê? O sexo, o gênero é uma construção social e você pode decidir. Porém, quando a gente vai para a Bíblia, nós nos deparamos, em algum momento da história, o homem decidiu que foi dotado por Deus com características pensantes, para raciocinar, para julgar com livre-arbítrio. Ele decidiu fazer ciência, olhar para o universo, olhar para o mundo que o cerca e tentar entender o que a natureza tem para explicar para ele. Quando nós pensamos na ciência, o professor Daniel, o Márcio falaram um pouco sobre isso, ontem eu comentei também, todos os pais da ciência, os cientistas que cunharam ali no século 16, 17, eles não só eram religiosos, Bacon, Descartes, Galileu, pai da química, pai da física, pai da biologia, eles não apenas eram religiosos. Então a ciência moderna, ela nasce junto com o cristianismo, nasce junto com a fé. Quando eles estudavam a natureza, observavam o mundo contingente, consistente, coerente, eles atribuíam aquelas leis a um legislador, que é Deus. Olha só que desastre, a religião sem a ciência é o quê? Manca. E a ciência sem a religião é cega. O professor Daniel colocou aqui o domínio de cada uma delas, como cada uma delas se complementa, dando respostas. Cada descoberta nova da ciência é uma porta nova pela qual encontramos mais uma vez Deus, que é o autor da ciência. Porém, resgatando um pouco da história, lá no século XVI, uma corrente iluminista que procurava entender o universo, entender as leis da natureza, se desviou do foco e de fato começou a tentar explicar o mundo somente em termos de tempo, matéria e energia, tirando qualquer ação sobrenatural. Isso foi a base para a Revolução Francesa, ali em 1789 a 1799, onde o Estado francês foi o primeiro Estado a declarar que Deus não existe na sua Constituição, e instituiu a deusa da razão, uma imagem de uma prostituta colocada ali na igreja de Notre Dame, como sendo a única forma de explicar aquilo que acontece. Porém, amigos, nesse mesmo período, Deus levantou um povo, Deus